Torcedor do São Paulo, quinta-feira aqui com grande repercussão sobre a arbitragem aí que ontem apitou o jogo diante do Bragantino, pessoal. A imprensa esportiva aqui descendo um verbo na arbitragem também, a torcida. Isso e muito mais, pessoal. Já falando do próximo jogo diante do Atlético Mineiro, pessoal, quero aproveitar aqui para deixar o link concreto dos canais oficiais na descrição do vídeo. Nos apoie deixando seu like no vídeo. Amigos do Sport Center, para quase 9 mil torcedores, com calor absurdo aqui no Nabi Abichedi, Bragantino e São Paulo empataram em 1-1 na sequência do Campeonato Brasileiro. Um resultado que não resolveu a situação de ninguém. Por exemplo, o Bragantino permanece na 18ª colocação na zona de rebaixamento, agora com 37 pontos ganhos. Ele tinha a chance, se vencesse, de pular para a 14ª colocação. Vai depender muito dos resultados da rodada para saber a quantos pontos ficará de deixar esta zona de rebaixamento na próxima rodada. São 4 jogos que tem pela frente a equipe de Bragança Paulista. Vai precisar no mínimo de 3 vitórias para não correr nenhum risco. O técnico Fernando Seabra foi para a sua 3ª partida sem vitória. Do lado do São Paulo, o empate levou o tricolor a 58 pontos ganhos. Ele não pode ultrapassar o Flamengo e o Internacional. E também não será ultrapassado por ninguém, porque está bem distante do 7º colocado. Por enquanto, o São Paulo de Zubeldia está garantindo vaga para a pré-Libertadores. Precisa chegar à 5ª ou à 4ª colocação para garantir neste momento vaga na próxima edição da Libertadores. Apesar do calor, o jogo foi bastante movimentado. O Bragantino começou melhor. Aos 15, fez 1-0. Uma tabela de Eduardo Sacha com John. O atacante concluiu sem chances para Rafael. Capixaba ainda acertou o travessão aos 19 minutos. Só que aos 25, o próprio Capixaba bobeou e Lucas Moura empatou para o São Paulo. No segundo tempo, Eduardo Sacha perdeu um gol incrível aos 5 minutos. Tanto Cleiton como o Rafael fizeram boas defesas, mas o calor desgastou demais as duas equipes e o empate se arrastou em 1-1 até o final da partida. Vamos acompanhar agora o que disseram personagens de São Paulo e de Red Bull Bragantino sobre este empate nesta quarta-feira, feriado, aqui no estádio Nabi Abichedi. Acho que foi um jogo muito positivo, pelo nível do adversário, por tudo que nós produzimos, mas esses últimos 15 minutos foram muito negativos, porque na situação que nós estamos, nós não podemos abrir mão de 15 minutos, ainda mais na reta final do momento decisivo. Então que sirva de alerta para que da próxima vez nós consigamos seguir na mesma batida de intensidade e de organização durante todo o jogo, do começo até o final. Foi um jogo um pouco abaixo da nossa equipe, acho que a gente começou um pouco desatento ali e não foi nossa melhor performance, sem dúvida. Mas conseguimos depois equilibrar, tivemos algumas chances, acho que faltou um pouco de lucidez ali para poder encontrar o segundo gol. No final ficou um jogo aberto, até pelo desgaste, pelo calor, ficou um jogo mais aberto, com chances para os dois lados, faltou um pouquinho de lucidez ali, mas enfim, acho que quando a gente não pode ganhar, o importante é não perder. Próximo jogo do Red Bull Bragantino será fora de casa contra o Internacional, que briga por vaga na Copa Libertadores fase de grupos. Já o São Paulo, no sábado, recebe a equipe do Atlético Mineiro no Morumbis. Zubeldia volta ao banco, Sabino tomou o 3º cartão amarelo, mas alguns jogadores poderão retornar. Casos de Caleri, que até acompanhou o jogo aqui em Bragança, Ferrarese, Bobadilha e quem sabe Arboleda e Wellington, que serão reavaliados nos próximos dias. O Rafael não teve culpa no gol, espalmou algumas bolas de um jeito que ainda me assusta, mas fez umas defesas importantes ali. E principalmente no chute ali do lado esquerdo, que o cara bateu de perna esquerda do lado esquerdo e fez uma defesa importante. Nota 6,5, 7 para o Rafael. O Igor Vinícius, o Zidane da lateral, quis fazer a jogada. Tem um nome essa jogada, eu não sei como chama. Mas é o Igor Vinícius, gente, é aquilo. Vai ser sempre a mesma coisa que a gente vai comentar. Corre, esforçado. Levou um baile de um tal de Vinicinho. Nunca ouvi falar desse menino. Levou um baile desse menino. Ficou o jogo todo correndo atrás dele. E no cruzamento, na hora do apoio, tecnicamente, você sabe que o Igor Vinícius é aquilo. Eu não me iludo mais, já falei, não me iludo mais. Nota 5 pro Igor Vinícius. O Sabino, pior em campo, para mim, um dos piores em campo. O cabelo dele nota 10, o futebol dele nota 0. O Alan Franco, pra mim, seguro, deu uma bola no pé do Sacha, que por milagre não fez o gol.
Pra mim tava inseguro, meio disperso, displicente, nota 4. O melhor da zaga pra mim foi o Juan. Pelo menos ele não comprometeu. Não que tenha feito uma grande partida, mas pelo menos não comprometeu. Nota 6,5 pro Juan. Luiz Gustavo, partida horrível, nota 4. Marcos Antônio, que nem pegou na bola e agora tá pegando o mesmo hábito dos outros, ficar tocando a bola pra trás, nota 4. O Lucas, 14 gols, vice-artilheiro do São Paulo, junto com o Caleri, chegou o mesmo número de gols do Caleri. Melhor participação dele em gols desde 2016, quando ele estava no PSG, 23 participações em gol. E se não fosse ele, era mais uma derrota, nota 8 pro Lucas. O Ferreira tentou e produziu muito pouco, entregou muito pouco. O Luciano eu não vou dar nota porque ele não jogou, gente. Ele e o André Silva, eu não vou dar nota pros dois, eles não jogaram, então não merece nota. Eles foram pra lá, eles entraram em campo, colocaram uniforme, até deve ter suado porque tava calor, mas eles não jogaram. O André Silva, a gente pede oportunidade pra ele, você viu hoje, não pegou na bola, totalmente longe, totalmente isolado, porque também não tem articulador, não jogaram absolutamente nada. Vou deixar sem nota. E aí os caras que entraram, Alisson, Patrick, Nestor, Eric, entrar e não entrar, foi exatamente a mesma coisa. O São Paulo continuou não criando absolutamente nada com a entrada deles, pelo menos não tomou o gol. Agora a gente tem que se contentar com isso. A Pachecada vai adorar isso, pelo menos não perdeu, né? E a gente teve o Max Cubeiras no banco, porque o Zubeldia tá suspenso mais uma vez. Eu também não espero mais muito dessa comissão técnica. Você espera que vai alterações e movimentação, que o time ficou esse tempo parado, agora vai voltar melhor. Teve uns amigos na live do intervalo que falaram: Barulho, esse time treina e joga, volta pior. Falei, não treina, gente, não treina, tem folga, e essa semana teve exame médico, teve dentista, teve manicure, pedicure, e os caras não treinaram, não tem treino, não é que treina, não treina nada, então não vai treinando, já é ruim, sem treinar, e agora é aquilo, gente, já a cabecinha desses caras já tá em 2025, já estão, quer dizer, a cabeça dele tá nas férias, os caras estão nas férias, a nossa cabeça de torcedor tá em 2025, e eu não sei a sua, mas a minha tá bem preocupada com 2025. Os Pachecão vão achar que vai estar lindo, um empate heróico, né? Os Pachecão que bate pau pra tudo, acha tudo lindo, que não pode criticar. Os Pachecão devem estar vibrando com esse empate que o São Paulo pressionou, criou várias chances contra o Bragantino. Desculpa. Eu acho que se você tá aqui de Pachecão, bobo alegre, que bate palma pra tudo, você não deve ter nada. Você deve ser igual a mim. De bobo alegre, pachecão, que fica batendo palma pra tudo, achando tudo lindo e maravilhoso, eu tenho certeza que se você tá aqui comigo, a chance é enorme de você não ser assim. Porque tem outros lugares que você pode ir lá, babar ovo de jogador, lustrar, daquela lustradinha de bola nos boleiros. Mas aqui eu tenho certeza que você vem porque você não é desse jeito e sabe que aqui a gente vai cobrar e vai criticar e vai elogiar. Quando couber o elogio, a gente elogia, quando couber a crítica, a gente critica. E mais uma vez eu vi o São Paulo jogar contra um time que começou a rodada na 18ª posição do campeonato, na zona de rebaixamento, um time que não vence há 10 jogos com o de hoje que o Bragantino não vence, e um time que não fazia gols há 5 jogos e fez gol contra o São Paulo, lógico que fez gol contra o São Paulo. Mais uma vez a gente teve o Sabino improvisado na lateral esquerda, porque o Caio Paulista foi embora em janeiro e até agora não contrataram lateral. O São Paulo não tem lateral. Entrou o Patrick Lanza aí no final, que se vê o nível do Patrick Lanza, mas não tem lateral esquerdo. Então não contrataram o lateral esquerdo desde janeiro. O Caio Paulista foi embora em janeiro, fevereiro, né? E aí não contrataram até hoje um lateral esquerdo. Então você tem que colocar o Sabino na lateral. Que como zagueiro, já tenho minhas ressalvas. E como lateral esquerdo, vocês viram hoje. Não sei se você teve a chance de ver o jogo. Ele espancou a bola. Bonito no Sabino, só o cabelo dele, que agora ele tá com um cabelo diferentão. Só isso. Porque o futebol que ele jogou hoje, tenebroso. Mas joga improvisado na lateral esquerda, porque o planejamento do blogueirinho e sua turma, que aliás também tem um monte de baba-ovo, não contratou um lateral esquerdo. Então o treinador que estava suspenso de novo, o Zubeldia, tem que colocar um lateral esquerdo improvisado. E o São Paulo logo toma um gol aos 15 minutos. E eu vou falar pra vocês, se não fosse, se o Bragantino, se os jogadores do Bragantino tivesse um pouco mais de capacidade e um pouco mais de capricho, só, sabe, naquele último toque, o jogo teria terminado o primeiro tempo 3-1, pelo menos 3-1 pro Bragantino. A nossa sorte, né, que talvez seja a única sorte que a gente tem nesse elenco aí, que não é sorte, mas vocês vão entender o que eu tô falando, é que a gente tem o Lucas, que talvez desse elenco de jogadores seja o único que o ano não acabou pra ele ainda.
Pra mim, na cabeça do Lucas, o ano não acabou. Pra grande maioria dos jogadores, acho que eles acham que o ano acabou. Já não acabou o ano, já estão de férias, já estão pensando nas férias. O Lucas tenta uma jogada individual, a única jogada individual que deu certo no jogo todo. E ele ainda se atrapalhou com a bola na hora de dar a pedalada, mas ele se antecipou do zagueiro, não desistiu da jogada e empatou o jogo pro São Paulo. Não merecia, o São Paulo não merecia. Quer ver? Eu vou falar uma coisa pra você, antes de falar do segundo tempo. Comenta aí pra mim, quantas defesas o goleiro do Bragantino fez? Eu não sei nem o nome do goleiro do Bragantino, porque não falaram o nome dele na transmissão. Quantas defesas ele fez? Então, se ele não fez defesa nenhuma, é muito sinal que o São Paulo não criou absolutamente nada. Por que não cria absolutamente nada? Porque a gente não tem meio de campo. O camisa 10 jogou hoje, o Luciano entrou em campo hoje. Eu não vou dar nem nota pra ele, que eu não vou dar nota pra quem não jogou. Então a gente não tem articulador, a gente não tem meio campo. O meio campo do São Paulo é um deserto. É um deserto de jogadores, é um deserto de ideias. O São Paulo não cria nada. No segundo tempo, não vou falar que teve oportunidade, teve alguns contra-ataques e aí entra a deficiência técnica na hora de fazer o cruzamento, a deficiência técnica na hora de chutar a bola pro gol, a deficiência técnica na hora de finalizar a jogada, de dar o último passe. Aí... E o Bragantino criou chances ainda. O Rafael fez umas defesas importantes no segundo tempo. O Sacha perdeu um gol em cima da linha, porque ele não tem pé esquerdo. Se ele tivesse pé esquerdo, ele batia de esquerda, tinha feito o gol. Numa jogada que o Igor Vinícius quis fazer igual o Zidane. Ele quis sair pisando na bola e dando aquele movimento. E perdeu a bola, quase saiu o gol do Sacha. E o São Paulo não criou absolutamente nada. O Zubeldia, que não estava no banco, que ficou, foi o Max Cubeiras. As mesmas alterações de sempre. Aí coloca Nestor, aí colocou o Alisson, que não resolveu absolutamente nada. Os jogadores que entraram, Patrick, Nestor, por exemplo, eles erraram todas as jogadas. O Patrick teve uma hora que ele teve 4 chances de cruzar e fez 4 cruzamentos errados. Não é que a bola foi... O zagueiro tirou, ele não conseguiu nem chegar na área. Uma por baixo, que a bola foi para trás, a outra bateu na mão do zagueiro, a outra ele cruzou por cima do gol. E o Nestor tentou 2, 3 finalizações que a bola não chega nem no gol. Empatou, podia ter, se tivesse vencido, podia terminar a rodada no G4, né? Podia chegar no G4, depois desse jogo do Flamengo, o Inter joga na segunda, o Inter joga na sexta. Podia ter terminado a rodada no G4 e empatou com o time. Aí você vai falar assim pra mim, Barolo, vamos olhar pelo lado bom, pelo menos não ressuscitou um defunto, né? Vamos olhar pelo lado bom então. Não ressuscitou quase ressuscitou um defunto, né? O time que tá na zona de rebaixamento quase que ressuscitou. Mas pra mim, hoje, sinceramente, era um jogo pra vencer, era um jogo pra ganhar, pra ficar na parte de cima da tabela com mais tranquilidade. Porque jogou mais uma vez contra o adversário que tá na zona de rebaixamento. E o São Paulo teve muitas dificuldades com muitos times que passaram pela zona de rebaixamento do campeonato, gente. Não conseguiu ganhar do Bragantino. E o Bragantino poderia ter vencido os jogos se tivesse um pouco mais de capacidade e capricho na hora de decidir. Quero saber a sua opinião. Deixa aqui no Comentando Comentários. Vamos fazer o Comentando Comentários amanhã, porque eu quero saber muito a sua opinião. Se você gostou do jogo, o que você tá achando desse final de ano do São Paulo. Pra mim, eu falei, pô, que legal que acabou a data FIFA. Começou o jogo, eu falei, pô, que pena que acabou a data FIFA. Porque eu tô rezando pra acabar logo, velho. Faltam 4 jogos só. Pra mim, esse final de ano tá sendo melancólico, assim. Eu falei na live do intervalo, e eu vou ser sincero com vocês, não vou mentir. Pra mim, assistir aos jogos do São Paulo tá sendo mais difícil do que nunca foi na história do canal. Sabe, a falta de empolgação pra ver, sem perspectiva, né? Porque não vai ficar aí G6, G7. O ano que vem é preocupante. Eu vou falar pra vocês, tá sendo muito difícil acompanhar o jogo do São Paulo. Tá sendo difícil até acompanhar as notícias do São Paulo. É que a gente tem um compromisso aqui. Eu gosto de fazer esse trabalho e a gente vem aqui todo dia e eu acho que a gente tem que continuar alerta, continuar cobrando, continuar criticando, continuar exigindo que o ano que vem as coisas sejam melhores, não aceitando migalha, não aceitando, não batendo palma pra qualquer coisa, achando tudo lindo e maravilhoso. Então a gente vem aqui, eu tenho certeza que você tá aqui pelo mesmo motivo que eu. Que a gente tem que continuar cobrando esses caras, continuar cobrando o presidente acomodado, que só quer aparecer, treinador, continuar cobrando todo mundo. Porque o ano que vem, meus amigos, o ano que vem, se a gente for ver o nível de investimento dos outros clubes e ver o investimento do São Paulo, eu tô muito preocupado. E eu vou falar pra vocês, na minha opinião, não é a volta do Alisson e do Pablo Maia que vai resolver todos os problemas do São Paulo. Desculpa, pra mim não é. A volta de Alisson e Pablo Maia a volta deles vai ajudar, mas não vai resolver nada. Não vai, então, tô tranquilo porque o Alisson vai ser titular e o Pablo Maia vai voltar. Você me desculpa, eu
Eu não penso desse jeito, não. Torcedor do SPFC, então, agora já falando aí do próximo jogo, né, pessoal? O São Paulo vai enfrentar o Atlético Mineiro, né? E tem tudo para que seja um jogaço, né, pessoal? O São Paulo aí, que ontem aí, fez jogou, né, diante do Red Bull Bragantino. Lucas Moura marcou e choveu elogios aí ao William Gomes, pessoal. O São Paulo que precisa aí fazer novas contratações. Sabemos que o Rafinha tá querendo permanecer no São Paulo, só que na minha opinião, pessoal, e eu acredito também de alguns torcedores, né, que ele deve abrir espaço para outros jogadores, né, pessoal? Então vamos lá. O William Gomes recebe chuva de elogios no São Paulo. Pô, Masco, Kuberes aí, e tudo é divulgado. Abre aspas, futuro do clube. Mais um vacilo, né? O São Paulo não vive um bom momento aí no Campeonato Brasileiro. A equipe do Zubeldia definitivamente, né, pessoal, precisa melhorar. A expectativa contra o Bragantino era bem maior. Entretanto, o time ficou apenas no empate contra a equipe do interior paulista, né? E não conseguiu levar os 3 pontos para a capital. Então, pessoal, o jovem vencendo aí, muito elogiado dentro do São Paulo. O William Gomes aí, apesar de não estar jogando com tanta frequência aí, o jovem recebeu muitos elogios. O futuro do clube, Maxi Kuberes não poupou elogio ao William e destacou que o jovem é o grande futuro do tricolor, dizendo que ele deve continuar no clube para alcançar feitos maiores, né? Então, pessoal, o William Gomes aí sendo bastante elogio, né? E agora é a promessa, né? Para que consiga ser né, pessoal, ser aí um futuro jogador muito promissor no SPFC, né? O São Paulo precisa assim de grandes jogadores, né? E agora, né, pessoal, o São Paulo já vem aí, né? Com essa questão, né, pessoal, também envolvendo a questão de arbitragem, né? Que muitos torcedores aí falou, né? Desceu a madeira aí, soltou o verbo, né? Diante do Hilton Pereira Sampaio, né, pessoal? Criticado por torcedores, né? E aí a torcida foi pra cima, né? Então, pessoal, o São Paulo aí já se preparando para o próximo jogo, né? Diante do Atlético Mineiro. E, na minha opinião, o São Paulo é favorito. Pessoal, deixa aqui sua participação, o que você achou da arbitragem também do próximo jogo. Isso e muito mais. Vou ficando por aqui, pessoal. Apoie, deixando o seu like. Logo, logo estou de volta aí, trazendo mais informações do SPFC.